Prazer, como sempre, né, estar ministrando a palavra de Deus e sempre um motivo de muito temor, pois tratar de Deus, falar das coisas de Deus é algo muito complexo e deve ser tratado com muita responsabilidade. Espero que os irmãos possam receber essa palavra como sendo de Deus e que possamos exercê-la, né? Sem delongas, vamos iniciar o texto que eu meditei, Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 34. Trago um abraço do presbítero Hernandes. Estivemos nesta manhã ministrando a escola bíblica lá, como sempre muito prazeroso, né, estar na congregação. E podemos compartilhar a palavra de Deus lá também. Amém? Vamos ler então. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto hão que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerei como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentis é que procuram todas essas coisas, pois nosso Pai Celeste sabe que necessiteis de todas elas. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã tratará os seus cuidados. Amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia do seu próprio nome. Amém? Amém. Vamos lá. Livro de Mateus. Livro de Mateus é o primeiro livro aí do Novo Testamento. Um dos 3 evangelhos sinóticos, os evangelhos que se parecem. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. São aqueles evangelhos que trazem no seu conteúdo mensagens ou temáticas de igual conteúdo ou pelo menos parecidas, né? Quando costumamos observar sempre é bom observar os demais para uma complementação de informações, porque alguns trazem um ponto de vista e os outros trazem essa complementação. Então, quando os irmãos lerem alguma coisa nos evangelhos, procure sempre observar essa questão. É muito satisfatório ver esse conteúdo se fechando. O escritor de Mateus, apesar do nome do livro ser Mateus, por muitos é tido como um escritor anônimo, né? Nós não temos informações concretas sobre isso. Há muita discussão no meio teológico, há muita discussão a respeito do escritor, mas, contudo, o conteúdo do texto, né, o conteúdo da mensagem se afinca nesse querido irmão, né, Mateus apóstolo, também conhecido como Levi, para os mais íntimos. Uma curiosidade, né, dentro desse texto: Mateus foi chamado por Deus, né, por Jesus, para ser um de seus discípulos, e o nome de Mateus, seu significado é presente de Deus. Então, um nome bem forte, né? Uma coisa bem algo muito bom de se levar, né? Mateus, como todos sabem, eis
cobrador de impostos. O livro em si tem a nomenclatura, ou tem a possível data do ano 60 e 70 depois de Cristo, então há muito tempo atrás. A ênfase geral do livro, né, Mateus foi escrito com o intento de quê? De mostrar o Messias, de mostrar a vinda do Messias, o cumprimento da palavra de Deus lá atrás em Gênesis. Então, Mateus tem ali um encerramento, né, do ciclo do silêncio de Deus, que a gente chama, o silêncio profético de 40 anos, ou melhor, de 400 anos. Por que então escrever? Por que foi escrito esse livro? Para que os cristãos daquela época, daquele momento, ali o povo judeu, fosse inspirado, né, fosse chamado a promover de fato o reino de Deus. Olha, aqui está o Messias, aqui está o Emanuel, esse de fato é o verbo que se fez carne e habitou, está habitando o nosso meio. Então vamos promulgar, vamos mostrar o reino de Deus através da vida de Cristo, né? E esse trecho específico, tratando, faz parte aí do primeiro sermão que Jesus prega, cerca mais ou menos de 2 anos depois do início da sua caminhada, né, como Messias. É o primeiro sermão, é o início do sermão, entre o capítulo 5 e 7, né, que a gente tem ali o sermão do monte, né, onde Jesus fala às multidões, fala aos discípulos, todos eles ali em uma reunião. O monte aqui em questão, o monte que a gente vê aqui, é o Monte das Bem-aventuranças, né, ali na Galileia, ao norte de Israel, e o local em específico ali era o planalto de Corazim, uma área natural que tinha por geografia, né, uma facilitação, uma espécie de equalização ali para propagação da fala de Jesus. Então, quando Jesus falou naquele local ali, houve a percepção, né? Muitas pessoas puderam escutar. Estava ali o próprio Jesus ensinando, estava ali a multidão, estavam ali os apóstolos de Jesus, todos puderam ouvir a mensagem de Jesus de uma forma muito boa. O contexto geral aqui do capítulo 6 de Mateus, Jesus vem tratando alguns pontos da tradição judaica, né? Alguns questionamentos que Jesus observa ao chegar a esse ponto. Nós podemos observar aí o dar esmolas, a oração, os tesouros do céu, né? E se os irmãos quiserem me acompanhar aí, vamos observar alguns deles aí em que Jesus faz uma tratativa. Mateus 6:1, por favor, abre aí. Jesus trata aqui da justiça, né? Jesus vem abordando o sermão do monte, muitos questionamentos que havia na época. Em específico, o capítulo 6, Jesus trata algumas coisas pontuais da fé, né, da tradição. E isso é muito bem pontuado, né, por Jesus quando ele faz eu até falei hoje pela manhã, ele levanta o questionamento e logo em seguida ele responde esse questionamento. Reparei no verso 1. Guardei-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Jesus levanta o questionamento e Jesus encerra o questionamento ensinando o porquê. Olha, guarde de fazer justiça perante os homens. E aí ele já encerra a frase, porque não tereis galardão, né? Mateus 6, 16, 17 e 18, por favor. Vai tratar sobre o jejum, né? Uma coisa que inclusive foi a temática da nossa escola bíblica hoje pela manhã na congregação da Alvorada, o jejum, né? O texto diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecerdes aos homens que jejuas,
e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto o recompensará. Jesus levanta o questionamento e Jesus responde o questionamento. Olha, não faça assim, faça assim. Olha, vocês estão fazendo assim, façam assim. Esse é o modo correto. Mateus 6, 24, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Amém. Repare que mais uma vez Jesus levanta o questionamento e Jesus soluciona o questionamento. Não podeis servir a dois senhores, porque você vai aborrecer um deles. Então Jesus está sendo muito sistêmico quando ele trata dos assuntos aqui. E o trecho em específico aqui, que eu quero tratar, entre o 25 e 31, vai tratar sobre a ansiedade na nossa vida. Sobre como andamos ansiosos por muitas coisas, né? Em específico aqui o texto de 25 a 31, Jesus trata, né, do comer, do beber e do vestir. Coisas que são inerentes à nossa vida. Todo mundo come, bebe e veste. Você trabalha para comer, beber e vestir. Você somente vive se você comer, beber e vestir. Inerentes da nossa vida. Coisas que... E naquela época não era diferente, né? Naquela época não era diferente. Então Jesus questiona isso. Olha, vocês não devem se preocupar com essas coisas. Não andem ansiosos. E aí no 32 ele afirma assim, ó, somente, ou melhor, os gentios que têm essa preocupação. Leia comigo aí, o 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então Jesus mais uma vez levanta o questionamento e ele encerra, né, esse questionamento dizendo, olha, o gentio que procura isso. A parte que cabe a vocês, eu vou explicar de agora para frente. E aí eu entro com vocês no verso 33, onde Jesus usa 3 expressões que eu quero compartilhar com os irmãos, que seja nosso alvo, nossa busca hoje, né? Jesus ensina todas essas coisas. Ele, chegando ao fim do capítulo 6, ele usa, olha, os gentios que buscam essas coisas. E aí ele abre um leque ali, um nexo, e ele diz assim, ó, a primeira coisa que vocês devem fazer é buscar. Está aí a primeira expressão que Jesus usa no verso 33, buscai. Jesus nos confere aqui uma ordem, a mim, a você, a todo cristão. Naquela época, o povo que ele estava ministrando ali. Mas hoje, trazendo aqui para a nossa realidade, Deus confere uma ordem a mim e a você, buscai. Eu gosto muito de definições, né? Não sei se os irmãos já prestaram atenção, eu gosto muito de ir logo na definição. E eu não deixei de definir essa palavra também não. Buscar na língua portuguesa, esforçar-se excessivamente para encontrar algo ou alguém. Mas lá no grego, né, a palavra é um pouquinho mais sucinta. Procurar, tentar obter, desejar, possuir, esforçar-se. O dicionário léxico, ele diz assim, ó, procurar descobrir a localização de algo, muitas vezes movimentando-se de um lugar para o outro durante o processo de busca. No geral, ser como um detetive, né? Olha, você vai indagar, você vai ir atrás, você vai usar de força, né? Temos que gastar tempo, esforço físico, esforço mental, intelectual, para chegar onde nós queremos. É isso a primeira coisa que Jesus fala. Buscar com tudo que nós somos, com todos os recursos que nós temos, sejam eles nossa força física, sejam eles nossa força mental, sejam eles dinheiro, seja ele o que for, mas buscar. Essa é a primeira expressão que Jesus usa como uma ordem, né? E aí Jesus, ele, como eu falei no início, Jesus ele faz uma contraposição aqui entre o gentio, né? Ele
Ele fala: olha, vocês vão buscar, vocês não são igual o gentil. O gentil vai fazer de qualquer jeito, vocês não, vocês vão buscar. A ordem é vocês buscar. Busquem com tudo que vocês têm, com tudo que vocês são. Lucas 15:8, abra para mim, você vai ver uma mulher aí que perdeu algo muito importante, que para ela tinha muito valor, e a mesma palavra grega usada naquele lugar é usada aqui também. Lucas 15:8. O texto diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. É a mesma palavra que Jesus usa ali em buscar. Diligentemente, utilizando todos os nossos recursos. E aí eu chego à aplicação que eu gostaria de fazer, segundo Buscai, e eu gostaria de levar você, assim como me levou a pensar, como eu tenho buscado. Qual tem sido o meu nível de busca? Qual tem sido a minha intensidade de busca? Qual tem sido o meu tempo de busca? Qual tem sido a minha disponibilidade para buscar? Sendo que Jesus só fala: buscar. Então, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós como irmãos, devemos acender essa lâmpadazinha na nossa cabeça e compartilhar com nossos irmãos a todo tempo. Eu e você, nós devemos buscar, com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que podemos fazer, mas buscar. E aí Jesus, ele leva um pouquinho mais à frente o argumento dele, ele diz, depois de buscar, ele usa a segunda expressão: primeiro. Olha lá: buscai, pois, em primeiro lugar. Jesus nos dá uma ordem, uma condição: busca. E agora ele define qual que é a prioridade aqui. Qual que é a prioridade dessa ordem? Em primeiro lugar. Lá vem eu de novo. Qual que era o contexto que nós estávamos vivendo ali? Pessoas que tinham uma tradição, que estavam preocupadas, ansiosas com o que tinham que comer, beber e vestir, que estavam dando sua vida em prol disso, estavam empenhando-se a isso. E aí Jesus vem e fala: olha, buscai em primeiro lugar. Olha lá o significado. Em português, primeiro, que ou que ocupa numa sequência a posição do número 1. Segunda, que precede outros em tempo, lugar ou importância. E aí o dicionário de grego, ele define primeiro como proto. É o mesmo proto, na palavra proto mesmo, é a mesma figuração, relativo a um ponto temporal anterior, numa sequência. O neozelandês Ernest, em 1920, para nomear o núcleo do hidrogênio, um dos constituintes do núcleo dos átomos, ele chamou o núcleo de próton, o início de tudo, o primeiro de tudo, né? Se os irmãos bem sabem, um átomo ele é dividido em 3 partes, né? Ele é dividido em um próton, em um nêutron e um elétron, certo? E o átomo é a unidade básica da matéria, é o início de todas as coisas. Então, Jesus utiliza essa palavra: olha, é o primeiro, é a primeira coisa. Você não busca em segundo lugar, você não busca depois, você não vai buscar quando der tempo, você busca primeiro. É aquilo que você tira em primeiro lugar, é aquilo que você dispensa tempo em primeiro lugar, é aquilo que nós buscamos sempre em primeiro lugar. Então Jesus
define uma ordem, Jesus define a qualidade dessa ordem, né, o lugar que ela tem de importância, que é em primeiro lugar. E aí eu venho de novo e pergunto aos irmãos, como eu me perguntei também, o reino de Deus tem sido a prioridade em nossas vidas, tem sido o próprio, tem sido a primazia, tem sido o primeiro lugar em tudo que fazemos, porque o texto vai continuar e é exatamente isso que Jesus vai falar: buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Nós temos dispensado a primazia em Deus, no reino de Deus, nas coisas de Deus. Lucas 9, 59 e 60, por favor. O texto diz assim: e disse a outro, aqui Jesus chamando, né? Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, o reino de Deus é primazia na minha e na sua vida, e Jesus orienta isso a buscar em primeiro lugar. Buscai no início, buscai logo cedo, buscai em primeiro lugar. Imagine você trabalhando, né, buscando a sua comida, o seu alimento, o seu vestimento, e alguém chega e fala assim: ó, buscai primeiro o reino de Deus. Por que Jesus falou isso para esse povo? Por que Jesus os confrontou tamanha a frieza do coração deles? Certamente estavam deixando Jesus de lado, deixando o que realmente importa de lado. Por quê? Porque os gentios que se preocupam, porque eles não sabem para onde irão. Os gentios não sabem para onde irão. Eu e você sabemos. Eu e você sabemos o nosso destino. Eu e você sabemos onde moraremos. Minha sua casa não é aqui. Então busquemos em primeiro lugar. As duas demais expressões que eu coloquei como ponto 3 são seu reino e sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repare que Jesus começa explicando aqui, e ele confirma isso: olha, primeiro vocês vão buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Lembra do contexto? Vou eu definir de novo: reino em português, país, estado governado por um rei ou rainha monárquica, conjunto de súditos de uma monarquia. Reino. Justiça, qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo, o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Fica meio vago no português, não fica? Fica meio... parece que não encaixa com o que a gente está tentando buscar. Por isso que o grego parece que fica mais realista. No grego diz assim, reino. Receber um reino, receber de alguém o poder ou autoridade para governar como rei. E justiça, observar ou as práticas exigidas pela religião de alguém. O texto está dizendo assim: olha, vocês devem buscar, em primeiro lugar, estar debaixo do reinado de Deus e praticar as coisas que vêm de Deus. E tudo que os gentios pensam lá em juntar em comida, em bebida e investimento, isso Deus suprirá em nossas vidas. Primeiro nós busquemos estar debaixo do reinado daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E segamos a justiça que Ele nos impõe.
É isso que Jesus está falando. Vocês não precisam se preocupar se os lírios dos campos, que não fiam, que não trabalham, garanto a vocês que nem o rei Salomão teve vestes como eles têm. Se os pássaros que não trabalham, não ajuntam, são alimentados, quanto mais vocês. Então Jesus está orientando: olha, vocês estão dispensando muito tempo nessa vida aqui. Estão dispensando tempo em propósitos diversos. Busquem estar focados debaixo do reinado e da justiça de Deus. É isso que vocês devem procurar. Eu mais uma vez confronto, ou melhor, me sinto confrontado também, né? Será que a gente está mesmo debaixo do reinado de Deus? Você se sente debaixo do reinado de Deus? Será que Jesus realmente, nós praticamos os atos de justiça que Ele nos estabelece? Será que nós buscamos primeiro estar debaixo do reinado e da justiça de Deus? Das práticas que Deus nos orienta a ter? Ou apenas estamos vindo à igreja? Ou apenas estamos frequentando? Que seja motivo de pensarmos. Veja que o argumento tão valioso, 1 João 2,17 diz. Abra aí, por favor. 1 João 2,17. Amém? O texto diz assim, ó: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo isso aqui vai passar. Isso aqui é mera poeira, é mera matéria, e vai passar um dia. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece, e ainda mais permanece para sempre, eternamente. Então Jesus orienta o seu povo, orienta a buscar, em primeiro lugar, estar debaixo do reinado da justiça, das práticas justas do reino de Deus. E ele encerra lá no 34, ele diz assim, ó: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então não vamos ficar pensando, gente, o que vai ter amanhã, o que vamos fazer amanhã, o que vamos deixar de fazer. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, estar debaixo do reinado daquele que nos chamou e praticar a sua justiça, pois para isso fomos chamados, para isso que estamos aqui. E certamente, quando cumprirmos a vontade de Deus, nós permaneceremos e permaneceremos para sempre. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por sua maravilhosa salvação, por sua palavra que nos tem oferecido acalento e ordem a tudo aquilo que nós temos vivido. Pai, nós te damos graças, nós te damos louvores, Senhor Deus, pois cremos, Pai, que a tua palavra é bendita e a única fonte, Pai, de tudo que necessitamos. Deus, nos convença, Pai, de a cada passo nosso estarmos atentos a buscar em primeiro lugar estar debaixo do reino e da tua justiça, estarmos, Senhor Deus, norteados com o teu reino e a tua justiça, Pai, pois devemos ter em mente que isso aqui vai passar, que esse mundo e as concupiscências deles serão encerradas no tempo, mas que o Senhor, a sua vida, a nossa morada é eterna, e nós vivemos para estar contigo um dia. E nós cremos nisso, Pai. Acende em nosso coração o desejo de estarmos sempre mais perto de Ti, Pai Santo. Nos ensina, Deus, a caminhar mais perto de Ti. E faça, Pai Santo, dessa igreja um sinal, um luzeiro, Pai Santo, nessa cidade. Que nós vivamos, Senhor Deus, buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. É o que nós pedimos, Pai, encarecidamente. Nos usa, Senhor Deus, para a Sua honra, para a Sua glória e para o seu louvor.
Em nome do seu Filho amado Jesus, é que nós pedimos. Amém.